Olá galera, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora doutora Marília Seno. Se você ainda não conhece o nosso canal, dá uma olhadinha no conteúdo que já tem postado aí. Eu tenho certeza que alguma coisa vai te interessar, vai te ajudar a compreender o desenvolvimento infantil. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, compartilhe com os seus amigos e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os atrasos na aprendizagem. Meu filho está no 2º ano e ainda não sabe ler. Isso é normal, doutora Marília? Vem comigo que eu te explico. Vamos lá então, pessoal. Se você é pai, mãe, professor, tio ou até mesmo terapeuta, com certeza já se deparou com alguma criança que está no 2º ano do ensino fundamental e ainda não sabe ler nem escrever. Será que isso é normal? Pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com as justificativas relacionadas ao período da pandemia. Atualmente, muitos profissionais e professores justificam esses atrasos. Sim, uma criança não saber ler e escrever no 2º ano é um atraso, por conta das aulas online, pela falta de estímulo adequado. Mas será que é isso mesmo que acontece? Será que todos os casos são iguais? Gente, nós estamos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo no 2º semestre de 2023. Estamos no mês de agosto. Essas crianças, desde o 1º ano, estão sendo estimuladas e trabalhadas para adquirir e desenvolver a habilidade de ler e de escrever. Então, elas começaram aprendendo o nome das letrinhas, aprendendo seus sons, entendendo como escreve o seu próprio nome, o nome dos coleguinhas de sala de aula e de forma progressiva, continuamente e com a frequência diária, exceto nas férias e finais de semana, essas crianças estão recebendo estímulos específicos para aprender letras, depois sílabas simples, como pá, bá, má, dá, fá, vá e suas respectivas famílias silábicas, depois deixando um pouquinho mais difícil, ensinando as sílabas complexas de 3 letrinhas ou de 2 letrinhas, como o Rá e o Rá, e dessa forma elas vão se apropriando do código. Quando elas não conseguem fazer isso pelo estímulo auditivo, elas têm ainda a estimulação visual, que é o formato inteiro da palavra sendo associado a figuras, e elas veem isso o tempo inteiro, nas apostilas, na lousa, nas atividades que elas fazem em casa. Então, pessoal, uma criança no 2º ano, no meio do ano ou no 2º semestre, ela precisa saber ler pelo menos frases, gente. Não tem explicação para essa criança não ter aprendido a ler e escrever ainda. Eu recebo crianças hoje na clínica, no consultório, do 3º, do 4º ano escolar, que ainda não sabem sílabas complexas. Pra, brá, frá, pós, por, fran, grã. Então, gente, isso é muito grave. As escolas não podem esperar para orientar os pais a procurarem uma avaliação especializada. E, infelizmente, elas têm algumas falas para essas famílias de que está tudo bem, de que é por conta da pandemia, de que está todo mundo igual na sala de aula, mas não é verdade. Não está tudo bem. E aí, quando essas crianças chegam para um contexto de avaliação clínica, vejam só o que eu vou compartilhar com vocês. Vou citar um exemplo de uma criança que eu avaliei na semana retrasada. Ela não é da minha cidade, então eu tenho uma liberdade de falar do caso. Ela está no 4º ano de uma escola particular e quando ela chegou para a avaliação, eu percebi que ela ainda não sabia todas as letras do alfabeto. Gente, ela não tem nenhum déficit intelectual. Ela é uma aluna de uma escola particular num 4º ano e ela não sabe o alfabeto. Ela não sabe escrever o próprio nome. E aí eu te pergunto,
aonde estava até esse momento a professora, as professoras dessa criança, nos vários anos que ela passou, primeiro, segundo, terceiro e quarto, que não identificaram nenhuma dificuldade, nenhuma barreira escolar. Isso não é possível, pessoal. Por mais que o professor não tenha nenhuma obrigação de avaliar, de identificar o que a criança tem, ele é perfeitamente capaz de entender que alguma coisa está errada. O professor tem um parâmetro muito grande de comparação com relação às outras crianças de mesma idade, mesmo ano escolar, mesmo nível socioeconômico, que recebe as mesmas estimulações, né? Então, ele tem condições, sim, de orientar essa família a procurar ajuda. E não dá para esperar, gente. Uma criança que chega no 4º ano desse jeito já está frustrada, desmotivada, se sentindo incapaz, com a autoestima com prejuízo enorme e ela já desistiu. Ela não quer fazer mais nada, porque os colegas já começaram a rir dela na sala de aula, ela já percebeu que ela não consegue. E isso, geralmente, está associado a uma condição orgânica, que pode ser, por exemplo, um TDAH ou um transtorno específico da aprendizagem, como a dislexia. E, dessa forma, por mais que essa criança se esforce, que ela tente aprender, ela não vai conseguir sem ajuda. Ela precisa de um auxílio, ela precisa de uma adaptação curricular e ela tem que passar por um profissional especializado que vai avaliar todas as habilidades envolvidas, vai fazer um relatório citando a lei para a escola e orientando quais adequações, modificações esse aluno precisa ter no seu currículo. A Lei 14.254 assegura atendimento integral a crianças com TDAH, dislexia e qualquer outro transtorno da aprendizagem. Então, gente, se ela tivesse sido avaliada no 2º ano escolar, ela já estaria tendo a oportunidade, a possibilidade de tirar nota 10 como qualquer colega, se as atividades e avaliações estivessem sendo adequadamente adaptadas. Uma outra coisa que acontece, quando essas crianças chegam para avaliação, neste mesmo nível, um pouco menos grave, eu sempre peço para a família trazer as provas, as avaliações escolares para eu dar uma olhada. E eu acabei de avaliar a criança, ela não está nem alfabetizada, ela não sabe ler frases, pode ser no 2º, 3º ou 4º ano. E quando eu vou dar uma olhada nas provas que ela faz, é humanamente impossível ela ter feito sozinha. Eu pergunto se ela teve alguma ajuda, porque o ideal é que ela tenha tido essa ajuda, já que sozinha ela não conseguiria. E as crianças referem que não. Mas vocês sabem qual é a nota que vem nessa prova, gente? É 8, é 9, é 10. E é óbvio que a criança não fez. Eu peço para elas lerem o enunciado para mim ali, elas não conseguem. Eu pergunto como que elas chegaram naquela resposta, por que elas assinalaram aquela alternativa e elas dizem para mim, tia, eu tenho que chutar, porque eu não sei ler o que está aí. E aí eu pergunto, mas a professora não lê na sala para todo mundo ou para você, já que você ainda não sabe ler? Algumas dizem que não, que simplesmente são entregues às provas, outras dizem que a professora lê o texto, mas depois as questões, cada um por si. E aí, gente, eu pergunto, será que é mais grave dar essa nota alta sem a criança ter feito? Para mim, é. Ou nem se preocupar em adaptar uma prova, né? Porque o que acontece, quando a gente dá essa nota para a criança, nós estamos mascarando a dificuldade que ela tem para o pai e para a mãe. E quantas famílias não chegam no meu consultório e falam, eu sempre achei que ela tivesse dificuldade, mas ela só tira 9 e 10. Eu pergunto na escola e dizem que as notas são boas. Eu nunca imaginei que ela tivesse essa dificuldade tão grande. Pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje nesse vídeo. Se você se interessou por esse tema, dá uma olhadinha que nós temos outros assuntos parecidos nos vídeos já postados. Aproveite, siga-nos no canal, deixa o seu like, ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Nós estamos no Foca na Fono e eu sou a fonoaudióloga Marília Seno. Até a próxima!